Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Uma das características que descreve um processo de intervenção psicoterapêutico tem a ver com o estabelecimento de uma relação. Por um lado, temos um psicoterapeuta, por outro lado, temos um cliente, um paciente, como queiram chamar, e entre eles é estabelecida uma relação com um propósito, né? E esse propósito vai de acordo com os objetivos estabelecidos para uma determinada intervenção, né? Que tem como base satisfazer de alguma forma as queixas ou os pedidos de ajuda que os clientes trazem. Portanto, psicoterapia acontece no seio de uma relação. E isto é uma questão transversal. Ou seja, independentemente de qualquer modelo que seja utilizado ou de qualquer abordagem psicoterapêutica que seja utilizada, a base é uma base relacional. O que faz pensar que há vários processos que decorrem e também várias questões que são partilhadas e que são geridas dentro do espaço terapêutico. Alguns desses conteúdos vêm por parte do cliente, muitos deles, e também alguns conteúdos podem vir do terapeuta. Esta ideia, ou estes processos, começaram a ser sugeridos ou descritos pela primeira vez por Sigmund Freud, o que não é de espantar, não é de estranhar, já que a psicanálise foi, de alguma forma, o primeiro modelo de psicoterapia, pelo menos um modelo estruturado que surgiu, né? Desenvolvido por Freud e Brouwer. Portanto, é perfeitamente natural que Freud tenha escrito sobre vários componentes e alguns desses componentes que são bastante pertinentes ainda hoje em dia e que dizem respeito a questões relacionais. E esses componentes, por exemplo, um deles é o componente de transferência. Bom, a transferência é algo difícil de definir. E porquê que eu digo difícil? Porque se vocês forem à literatura psicodinâmica, vocês podem encontrar vários autores de várias linhas de psicanálise diferentes que oferecem uma definição diferente daquilo que é transferência. Por isso é que a transferência é um processo que às vezes é difícil de definir, o que de alguma forma também apresenta ou pode apresentar alguma controvérsia. Não obstante, e tentando simplificar a coisa, podemos ver ou podemos considerar a transferência quando o cliente projeta qualidades de um determinado objeto, e essas qualidades podem mesmo até ser, de acordo com a teoria psicanalítica, podem ser inconscientes para o terapeuta. Portanto, imaginemos que eu tenho uma relação difícil com um objeto de relação primário. Quando eu falo aqui objeto, estou a falar com um dos meus progenitores, o meu pai ou a minha mãe. Dentro do processo terapêutico, determinadas emoções ou processos podem-se ativar e eu transfiro componentes, projeto componentes inconscientes dessa relação com objetos primários para o terapeuta, se eu fizer alguma identificação do terapeuta
a esses conteúdos, ou se por outro lado surgir alguma circunstância que me faça equacionar esses mecanismos, não é? Portanto, embora isto seja muito rudimentar e não seja uma definição técnica 100% exata, e tenho a certeza que ao verem isto muitos psicanalistas vão começar a bater-me. A minha ideia é eu tentar explicar às pessoas de forma simplificada o que é isto, porque se eu quisesse eu poderia ir tirar uma definição de transferência e citá-la e lê-la aqui, mas explica um pouco o que é isso, não é? Por outro lado, contra a transferência, que acaba por ser um bocado mais fácil, tem a ver com, neste caso, o lado do terapeuta, em que ele recebe todos esses conteúdos de alguma forma podem mexer com ele, e depois é a representação, ou seja, o que é que ele decide, como é que ele reage, ou como é que ele age em função desses conteúdos, não é? Por exemplo, se alguém falar de uma doença crónica ao qual eu tenha algum familiar que esteja a passar ou que já passou por essa doença, não é? Esses conteúdos poderão mexer-me comigo, e depois aquilo que eu faço com eles, ou seja, aquilo que eu devolvo ao cliente, possa estar algo inundado com a minha vivência, com as minhas características, com o meu ser, e aí já é contra-transferencial. Ou então é eu poder reagir com agressividade quando o paciente ou o cliente dirige agressividade para comigo. Pronto. Qual é que é o meu argumento, ou qual é que é a minha visão? Embora estes processos sejam de facto mais tidos, ou sejam mais trabalhados, ou sequer reconhecidos pela psicanálise ou pelas psicoterapias que tenham como base teorias dinâmicas, o meu argumento é que isto acontece em todos os modelos de psicoterapia. E porquê é que eu considero que possa acontecer? Bom, porque vamos pensar logicamente. Todos os modelos assentam numa relação. A relação é composta por um terapeuta e por um cliente. Ou pode ser mais do que um cliente, no caso de terapia sistémica ou terapia de casal. Mas vocês percebem a ideia, sempre duas partes. Tanto a parte do terapeuta como a parte do cliente estão em interação. Logo, este tipo de processo, este tipo de conteúdos vai sempre surgindo dentro da relação. Agora, o que eu estou de acordo... para já, é importante dizer que isto aqui não é uma novidade, ou melhor, eu não posso dizer que o meu argumento seja inovador, porque não o é. Charles Gelsow, psicanalista, pessoa que trabalha na área da integração em psicoterapia e, sobretudo, na área da investigação da relação terapêutica, tem esta perspectiva. Portanto, ele é da opinião de que estes processos, também eles são transversais. Todos os modelos de psicoterapia vê-nos ou trabalham-nos de uma determinada forma, e alguns não os trabalham. Ou seja, há uns que os reconhecem, mas que não se incidem sobre eles. Há uns que reconhecem e incidem sobre eles. Há outros que até os podem reconhecer e até podem incidir, mas de acordo
com a sua conceptualização teórica, não é? Por exemplo, eu, enquanto terapeuta cognitivo-comportamental, utilizando a base de proposta por Gelson, eu posso admitir ou posso reconhecer que processos transferenciais e contratransferenciais existem e estão presentes nas relações que eu estabeleço, e posso trabalhar esses processos de acordo com perspectivas mais cognitivo-comportamentais, que obviamente serão diferentes das perspectivas psicanalíticas. Portanto, eu acho que é importante fazer esta distinção. E porquê que eu considero que é importante e relevante nós falarmos sobre isso, ou nós podemos pensar ou reconhecer sobre isso? Bom, porque se é algo que potencialmente acontece na relação, se é algo que potencialmente acontece nos processos de psicoterapia e eventualmente pode influenciá-los, então eu acho que é importante cada um de nós tê-los presentes e pensar sobre eles, perceber se fazem sentido ou não, que sentido é que poderão fazer, se é que há algum, e sobretudo qual é que pode ser a postura da pessoa perante esses acontecimentos, não é? E sobretudo se eu posso reagir a eles exatamente da mesma forma para todos os clientes, ou se porventura o meu estar em terapia pode ser, ou a minha resposta no processo terapêutico pode ser mais adaptada às características de cada cliente, de cada pessoa que me chega. Portanto, em resumo, eu gostaria aqui de deixar a importância destes processos que eu já falei anteriormente, eu sei que sim. No entanto, é sempre importante, acho eu, colocar em cima da mesa de que são processos relacionais e, portanto, sendo processos relacionais, eu acho que nós podemos estar mais conscientes deles, porque quanto mais conscientes nós tivermos da existência desses processos, também os melhor podemos gerir e melhor podemos utilizá-los para melhorar a eficácia das nossas intervenções e, sobretudo, melhorar também ou potenciar os objetivos das pessoas que nos chegam. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Desejo-vos a todos um resto de boa semana. Despeço-me então, fiquem bem e até uma próxima.